amigos! How are you today? Como é que vocês estão hoje? Thank you for you here. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Meu nome é Li, professora de inglês, né? Muito honrada estar aqui mais uma vez com vocês, tá joia? Pessoal, hoje nós vamos continuar com a nossa aula de revisão dos tempos verbais. Lembrem-se, né? Não sei se vocês se lembram, mas a gente vem trabalhando com revisão dos tempos verbais. Tempos verbais que vocês começaram a trabalhar desde o 6º ano e agora concluindo o 9º ano, tá? Então, junto conosco, para a gente poder abrilhantar mais essa aula, né? Nós temos a nossa parceira, professora Dini. I'm here. Eu estou aqui. How are you, Dini? I'm fine, thank you. Gente, a aula tá uma delícia, viu? Hoje tem até popstar na aula. Então venham, porque vocês vão amar. Bora, levanta da cadeira, pega o caderno. Bora estudar. Então, pessoal, e também junto com a nossa amiga, colega Ingrid, né? Maravilhosa. E hoje ela está com o look, ó, daqueles. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, e lembrando vocês para participarem das nossas aulas, por favor, participem, que eu estou aqui, nós estamos aqui só para vocês, né? O que vocês tiverem dúvida, perguntem, que a gente retorna a vocês. Então, para vocês participarem, vai pelo QR Code, o caminho mais fácil, né? Ou depois pelo canal Educa Recife, que as aulas vão estar lá, o horário que vocês precisarem, que puderem, tá? Então, vamos lá. Aqui vai começar pelo slide, que tem todos os tempos verbais que vocês trabalharam do 6º ano ao 9º ano, tá? Os tempos verbais correspondem aos tempos do presente, passado, futuro, né? E hoje nós vamos trabalhar com as duas, com o simple past, passado simples, tá? Mas dois tipos. Como assim dois tipos? Vamos trabalhar com passado simples dos verbos regulares e passado simples dos verbos irregulares. Existe diferença? Existe uma pequena diferença, tá? O próprio nome já está dizendo, irregular. Vamos ver. Vamos lá. Vamos conceituar primeiro o que é simple past tense, que é o pretérito na língua portuguesa. Tá? Então, o pretérito é usado para descrever uma ação ou situação no passado que agora está concluída ou terminada. Então, é um passado que vocês concluíram a ação. Não acontece mais. Concluíram, beleza? Vamos começar com nossos exemplos, tá? Nós temos agora um slide que mostra duas imagens de duas pessoas no momento do sono. Uma imagem com o menino, nossa, que delícia, faz inveja a gente às vezes, né? O menino com os olhos fechados, a lua sorridente para ele, né? E outra imagem, a menina também com a lua, mas não sorridente, e ela perreada, olhando para o relógio. Brilha, brilha, estrelinha, né? I don't sing in English. Twinkle, twinkle, little star. Ok. Twinkle, twinkle, little star, adorei. Então, vejam bem. Na primeira imagem, do menino em cima da lua, a lua com a cara risonha, feliz da vida, e o menino relaxado. O que a gente consegue deduzir pela imagem em relação ao sono? Que ele dormiu, né? E dormiu muito bem, tá? Tem a frase lá em cima, last night I slept very well. E a figura ao lado, a menina olhando para o relógio, contando os carneirinhos, coitada. Então, o que ela deve pensar? Last night I didn't sleep. Então, vamos deduzir algumas palavras. O que a gente consegue perceber? A palavra que está em destaque é o slept e o sleep. Qual a diferença de um para o outro? Observe que o slept não tem a partícula didn't na frente, enquanto na segunda imagem você tem a partícula didn't, né? Qual a diferença? Vamos lá.
Então, outras palavras-chave. Temos night e very, que está em destaque aí para vocês em amarelo. O que é night? Acho que muita gente já escutou essa palavra night, né? Então, vamos lá. Traduzindo. Last night, I slept very well. Então, last night, night é noite. I slept very well. Então, pela imagem da pessoa, eu. Então, eu dormi very well. Muito bem. Né? A imagem percebe. A segunda imagem, repete o last night, que é a noite passada. I didn't sleep. Então, esse didn't, observe que é uma partícula negativa. Então, eu não dormi. Não dormi, né? Coitada. Vamos a outros exemplos. Oh, meu Deus. Então, a segunda imagem. Temos um profissional, né? Uma pessoa em alguma coisa. Então, o que ela está pensando? Did I lock the door today in the morning? Então, ela está pensando nela mesma. Novamente, lock. Não sei se vocês já ouviram essa palavra lock. Não sei se vocês já assistiram em algum seriado de escola que os alunos vão colocar as coisas lá no locker. Né? Então, esse lock tem uma similaridade. Professora Dini, você já viu essa palavra locker em alguma série? Eu vi nessas séries, né, teens, né, nas séries de jovens, nas escolas e tal, realmente guardando naqueles armários, né? Ó, já dei a dica aí, gente. Exatamente. Então, locker é exatamente o armário, mas aquele tipo de armário que você tranca. Sim. Se armário que você tranca é locker, lock é o quê? Então, o que vocês acham que é lock? Trancar. Tá? Então, lock é trancar. Então, ela está pensando, did I lock, né? The door in this morning, né? Então, ela está pensando o quê? Se ela trancou, né? Fala door, porta, today, hoje, morning, pela manhã. Então, ela está se questionando se ela trancou a porta hoje pela manhã. Tá? Gente, então, eu me pergunto isso toda vez que saio de casa, gente. Eu sei que eu fechei, mas eu fico, meu Deus do céu. Exato, porque é uma coisa tão automática, né? Isso. Tão sistemática que a gente, às vezes, fica na dúvida, ok? Então, gente, o que vocês estão conseguindo perceber? Eu coloquei para vocês exemplos de frase afirmativa, quando disse que eu não dormi muito bem. Frase na negativa, quando disse que, aliás, quando eu digo que eu dormi muito bem. E a frase negativa, quando eu digo que eu não dormi. E agora a frase na interrogativa, né? Se eu, né? Quem, né? Então agora está na interrogativa. Conceito aí, tá? Em relação a essas formas frasais. Afirmativa, negativa e interrogativa. Então, simple past. Primeiro, descreve ações ou estados do passado. Observações. Numa sentença negativa e interrogativa, é necessário o verbo auxiliar de. Então, de é o verbo auxiliar do passado. Do passado. No passado, o que são de verbos de tempo? Aquelas palavras ou expressões que caracterizam o momento que aconteceu, tá? Tipo aí, vocês têm aí no slide, tipo yesterday, ontem, last night, noite passada, last week, semana passada, last weekend, final de semana passada, last year, ano passado, e assim, etc. Last significa passado. Tá certo? Então, vai nesse sentido, nesse contexto. E é tão corriqueiro, é tão fácil a gente conseguir identificar isso nos filmes, nas séries. Gente, assistam em inglês, né?
Porque vocês vão acabar vendo certas expressões que vocês estão, né, vendo aqui na aula de vocês, nesses filmes, entendeu? Nessas músicas, né? Quem nunca cantou aquele Yesterday, all my troubles seem so far away? E o que quer dizer isso? Vai buscar. É muito legal. E tudo está relacionado ao aprendizado do inglês. Vocês têm aí, minha gente, nos animes. Os animes em inglês. É fantástico. Então, assim, vai lá que vai facilitar a compreensão aqui nas aulas, não é não? Não, e assim, eu digo sempre, experiência de casa, com filhos, quando você consegue, você está aprendendo uma coisa nova, que você cruza, você encontra esse momento novo que você aprendeu na sua vida corriqueira, no supermercado, sei lá, em algum lugar, né, no filme, e você começa a entender algumas palavras, algumas expressões, é uma delícia. A sensação é maravilhosa, é maravilhosa. Façam isso que a professora Dini sugestionou, façam isso, tá? Continuando. Bom, gente, agora a gente vai diferenciar o que são verbos regulares, né? O que são, por que são classificados, caracterizados como verbos regulares e por que verbos irregulares, ok? É por causa de uma particularidade, ok? Então, vocês têm aí um slide mostrando a particularidade. Verbos regulares, tá? Respeitam a terminação de em todas as pessoas. Gente, se vocês observarem, eu já falei isso várias vezes para vocês, quando existe um verbo auxiliar na oração, na frase, o verbo principal volta para a forma básica. Então, se eu uso o auxiliar did, o verbo principal fica na forma básica para todas as pessoas. E eu coloquei somente did, quer dizer que did é para todas as pessoas. É I, you, he, she, it, we, you, they. Todas as pessoas vão usar o mesmo verbo auxiliar, que é did. E quando a gente usa o verbo auxiliar, o verbo principal fica na forma básica. A única forma de sentença que não usa verbo auxiliar, qual é? Afirmativa. Lembrem-se disso. Negativa e interrogativa tem que ter o verbo auxiliar, tá? Então, aqui está falando. Então, verbos regulares vão respeitar a terminação de para todas as pessoas, porque não usa o verbo auxiliar. Então, vocês têm aí um exemplo. I work today. Eu trabalho hoje. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Então, se eu quiser trocar o sujeito, tirar o I, colocar you, fica igual. You worked yesterday. Se eu quiser colocar he worked yesterday. Não muda. O verbo vai sempre ficar em de, tá? Terminação de. Verbos regulares. Já verbos irregulares, a própria nomenclatura já diz, são irregulares. E quer dizer o quê? Não possuem, não respeitam uma regra de terminação. Quer dizer que não vão terminar em de. Então, os verbos irregulares têm sua forma particular do passado para afirmativa. Lembre-se que só são usadas em frases afirmativas, tá? Um exemplo aí. The cat drink milk. Então, o gato bebe, toma leite. The cat drank milk last night. Então, o gato tomou ou bebeu leite noite passada, ok? Então, tenho aí importante uma observação, são formas usadas em frases afirmativas, somente em frases afirmativas, tá? Então, vamos para mais alguns exemplos. Exemplos de verbos aí, no caso, regular. Temos uma frase, observem, no presente e outra no passado. Presente. She fixes a bicycle every day. Ela conserta a bicicleta todos os dias, tá? Já ao lado, she fixed the bicycle yesterday, né? Então, ela consertou a bicicleta ontem. Observem algumas palavras, as expressões que caracterizam esse momento.
Every day, todos os dias. Todos os dias é uma situação cotidiana, então a gente usa presente. Yesterday, a gente sabe que é ontem, então passado, beleza? Agora vamos usar o verbo irregular. Cat drink milk all the time. E a segundo exemplo, the cat drank all milk in the morning. Tem uma diferença aí, tá? Então, observe que o verbo, um ficou drink, outro ficou drunk. Então, tem uma diferença. Do drink, tem escrito all the time, o tempo todo. O tempo todo. Já drunk, tem escrito in the morning, pela manhã. Então, pela manhã, no caso, já deixou de ser manhã, quando a gente fala, pela manhã aconteceu isso, já é passado, né? Então, observe que teve mudança do verbo irregular quando for no passado. Então, verbos irregulares, ok? Gente, agora eu vou colocar para vocês um videozinho de uma pessoa bastante famosa, que eu acho que vocês sabem quem é. Vamos escutar, é bem rapidinho, tá? To feel the rush, to brush the danger but I'm gonna run right to the edge with you, where we can both fall far in love. 'Cause sometimes life pushes you right to the edge. I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment of truth. Out on the edge of glory, and I'm hanging on this moment with you. I'm on the edge, the edge, the edge, the edge, the edge, the edge, the edge. I'm on the edge of glory, and I'm hanging on this moment with you. Ai, Ok. que lindo! Gente, adoro. foi só um pedacinho do show, né, que Lady Gaga fez. Né, ela usou a música dela, Edge of Glory, né, digamos assim, o limite da glória, né, da vitória. Então, é tipo uma guerra, né, que combate. Que ela fez esse show para arrecadar fundos, tá? Então, foi antes da pandemia, beleza? Então, eu adoro. Ela é muito fantástica. humana, e ela é muito humana. Só ela sabe o que passou, né? Pois e é. isso, as coisas que ela passou, transformou ela nessa artista, né? Exatamente. Ela ressignificou tudo e transformou em quê? Em arte, em música, em sentimento, né? Exatamente. Ai. Isso que você está falando, professora Dini, é exatamente o que ela passou, né? Esse passou é passado. É passado. Por isso que eu a trouxe, porque o passado dela é curioso, é interessante. Sim. Como você mencionou, né? Ela passou por momentos. Então, eu estou colocando aqui algumas frases para a gente exercitar, contando a história dela, de Lady Gaga. E vocês vão tentar saber qual é a forma do verbo que adequa nesses espaços, nessas lacunas, beleza? Lembrando que é passado, como a professora Dini acabou de mencionar, a história dela, beleza? Então, ele fala aqui, tem a primeira frase, Lady Gaga played the piano when she alguma coisa, can e be. Temos dois verbos, can e be. Can é o verbo poder, no sentido de habilidade, capacidade, permissão. E be é o verbo ser ou estar. Então, fala de Lady Gaga, alguma coisa de piano, que é a mesma forma de escrever em português, né? Só a pronúncia é um pouco diferente. E alguma coisa lá no final da frase, for. Vocês têm que
tentar perceber algumas palavras chaves, tá? E tem when, que é quando, tá? Então, Lady Gaga, play the piano é tocar piano. For, 4, então provavelmente o quê? Lady Gaga, alguma coisa, tocar piano, quando ela, alguma coisa, 4 anos. Então a resposta aí vai ser Lady Gaga could play the piano when she was, tá? Vocês têm essas opções, was ou were, no caso aí é was for, tá? Depois a gente, no final, vocês vão ter as traduções das frases. E assim vai continuando. Aos 4 anos, ela já começou a tocar piano. Olha só que menina prodígio, né? Segunda frase. At the age of 14, she's alguma coisa performing. Start. Então, o verbo é start. Start a gente vê muito em jogo, em game. Não sei se vocês lembram. Start é o quê? Iniciar, né? Iniciar. Então, performing, performar, né? Vem mais ou menos, lembra um pouquinho em português essa palavra. Então, o quê? A gente deduz o quê? Que aos 14 anos, ela iniciou a performance, ela começou a apresentar, se apresentar, beleza? Terceira frase. Terceira frase nós temos she, alguma coisa, to, NYUS, né? School. Então, ela, alguma coisa, o verbo é go, go é o verbo ir, para a escola de artes. Escola de artes. Então, ela foi, né? Como é foi? Eu estou mostrando para vocês verbos regulares e irregulares. No caso, go é um verbo muito irregular. Observem que o start, né, o verbo iniciar é regular, terminou em D, o verbo. Já o go é um verbo irregular, ficou na forma do went, tá? Quarta frase. She, ela novamente, spend. Spend é passar, gastar, usar também, né? Em sentido de tempo, alguma coisa assim, tá? Aí ela fala, next few years performing in clubs, né? Próximos anos, alguma coisa, a gente já viu que performing é performar, é apresentar, né? Então, a gente entende o quê? Que ela passou próximos alguns anos, né? Próximos anos, isso depois da faculdade da Escola de Artes, apresentando onde? Né? Em clubes, né? Então, vocês têm o verbo irregular, que spend, vira spent. Então, nós temos frases afirmativas aí, ok? Afirmativas. Então, aqui nós temos as traduções, né? Lady Gaga podia tocar piano quando ela tinha 4 anos, então ela já começou a tocar aos 4 anos de idade. Segunda frase, aos 14 anos ela começou a se apresentar. Terceira, ela foi para o Tisch School de Artes da NYU, ok? Quarta frase, ela passou, né, nos próximos anos, se apresentando em clubes. Mais algumas curiosidades, tá? Agora, write. Write significa o quê? O verbo write, escrever, ok? She also lots of songs. Então, gente, songs quer dizer o quê? A gente já ouviu essa palavra também, songs, canções, não é isso? Então, write, escrever, com songs, você deduz o quê? Vocês podem deduzir o quê? Que ela também, né, lots of songs, muitas canções, ok? Write é um verbo também irregular, que na forma do passado fica wrote. Em 2008, em 2008, alguma coisa, become. Become é o verbo tornar-se. Tornar-se de você ser, você tem um estado e torna-se em outro estado, ok? Então, famous after her single, né, ser famosa após o single dela, como é que chama single? Solo, né? A pessoa que canta sozinho é solo?
essa é a parte Solista, né? Solista. É um som solista. Pronto, ela não canta em grupo, essas coisas, canta, é solista, ela é ok. um solista. Ok, single. Então, after her single, né, Poker Face, ok? Então, após o single dela, o solo dela, o solista dela, que ela passou a cantar sozinha, no caso. Isso. Ok? Ela ficou famosa. E o passado de become também é um verbo irregular, fica became, ok? Sétima frase, nós temos aí Oscar Cerimônia. Então, cerimônia de Oscar em 2015, ela participou, né? Então, é um verbo regular, é só acrescentar o D. Oitava frase, fala de get married. Married é casar, casamento, ok? Então, get married é casar, ok? No caso, seria como aqui a gente fala assim, ela contraiu núpcias, casamento, né? Ela contraiu o casamento. Exatamente. É get married. Exatamente. Boa relação. Exatamente isso, professora. Tá? Também é uma mudança de estado. Você deixou de ser solteira, passou a ser casada. Então, esse get é muito usado em mudança de estado da pessoa. Por exemplo, se você está seca e fica molhada, get wet. Então, é uma mudança de estado. A gente usa muito esse get nesse sentido, tá? Porque get é molhar. Get wet é ficar molhado, nesse sentido. Entendi. Tá? Então, vamos lá. Então, a última frase fala da participação. Então, she says that when she gets married, it's going to be forever. Então, ela dizia, né, que quando ela casasse, iria ser para sempre, ok? Por quê? Porque ela foi inspirada pelos pais dela e pelos avós dela, tá? Que nunca divorciaram, never divorced, nunca divorciaram, beleza? Então, verbo regular também. Aqui estão as traduções para vocês reverem. Então, aqui tem as estruturas do simple past, do passado simples, na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Observem que só se usa a forma flexionada do verbo na afirmativa, porque negativa e interrogativa usa-se o verbo auxiliar did, ok? Com isso, a gente vai terminando, deixando para vocês um desafiozinho aí, tá? Escreva em inglês, ações que você fez em algum momento do passado. O que você fez ontem à noite, né? O que você fez no final de semana, ano passado. Comente isso, coloque, descreve isso, é uma prática, tá? E encerrando, professora Dini, muito obrigada. Amiga Ingrid, muito obrigada pela parceria. Eu que agradeço. É sempre maravilhoso estar aqui e conto sempre com a presença de vocês, meninas. Até a próxima aula. Tchau, tchau. See you. Então, gente, muito obrigada. See you soon. Vejo vocês em breve.